Então, iniciando, pessoal, legislação de trânsito, né? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Aqui a gente já falou, né? Inicia hoje aqui, ignore essa data aí que eu não atualizei. As aulas iniciam hoje, na segunda-feira, e elas terminam na quinta-feira da semana que vem, se não tiver nenhum feriado. Terminam na quinta-feira da semana que vem, se não tiver nenhum feriado. Não temos aula nem sábado, nem domingo. As aulas começam às 18h15, terminam às 22h25. Vocês vão ter um intervalo de 19h40 até às 20 horas. Se não conseguir entrar até 18h15, não consegue mais entrar, a plataforma não permite. As presenças são automáticas, dadas pela plataforma. Eu não tenho o poder de dar ou tirar a presença de seu ninguém. Se a conexão cair, tentar voltar o quanto antes. Se perder um total de 25 minutos de aula, a soma dos minutos, né, ausentes vai ser equivalente a uma falta. O sistema aleatoriamente pede foto de vocês, né? Cuidado para não tomar banho, trocar de roupa na frente da câmera aí, pois tem gente que fica assistindo para saber se vocês estão prestando atenção na aula, se estão de frente para a câmera, né? No final do curso, a autoescola pede um prazo, né? Pois elas têm que receber da plataforma as presenças de vocês. Quando a plataforma confirmar que assistiram todas as aulas, a autoescola entra em contato com o Detran, e agenda a prova teórica de vocês lá no Detran, né? Como a gente viu o vídeo aí. A prova tem um total de 40 questões, tem que acertar 70% da prova, ou seja, 28. Tem um tempo de duração de 90 minutos, 1h30. As questões são divididas por assunto: 15 de direção defensiva, que tem a maior quantidade de questões, 10 de legislação, 8 de placas, 3 de primeiros socorros, 2 de mecânica básica e 2 de cidadania e meio ambiente. A gente vai começar hoje com legislação de trânsito. A gente vai pegar as duas palavras separadas, né? Legislação é um conjunto de leis sobre uma determinada matéria. Então, como é trânsito, conjunto de leis sobre o trânsito, né? Legislação de trânsito é o conjunto de leis de trânsito, né? E o que a gente pode entender por trânsito? Trânsito é a utilização das vias. A gente vai ver o que são vias, né? Amanhã. A utilização das vias por pessoas. As pessoas somos nós, né? Somos pedestres quando não estamos pilotando ou dirigindo um veículo, né? Então, nas vias também transitam os veículos, são guiados por pessoas, né? E animais. Os animais podem aparecer tanto puxando algum veículo, tipo uma carroça ou uma charrete, como eles também podem estar soltos na via. Não sei se vocês moram por aqui em Fortaleza, mas aqui na periferia tem cachorro solto, tem gato, tem porco, tem bode, tem vaca, tem bezerro, tem cavalo. Os cavalos também podem estar montados, né? Uma pessoa montando um cavalo, como às vezes eles estão soltos, né? Também jumento, né? Não sei se vocês moram na periferia igual a mim, mas na periferia tem de tudo. Então, no trânsito, esse grupo aí de pessoas, veículos e animais, eles podem aparecer isolados, né? Sozinhos ou em grupos, né? Podem ser conduzidos ou não, né? No caso, os veículos podem estar sendo conduzidos ou podem estar estacionados. Os animais podem estar sendo conduzidos ou podem estar sós, né? Para fins de circulação, quando estão em movimento. Circulação, quando estão em movimento. Parada, vocês vão entender aqui que quando a gente falar na parada de um veículo, parada é a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de pessoas. Parou o veículo, subiu alguém ou desceu alguém, ele continua a viagem?
foi uma parada. Embarque e desembarque de pessoas. Então, parada é imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de pessoas. Aqui embaixo tem a operação de carga e descarga. Carga e descarga quer dizer que são ou objetos, né, ou animais. Ou você está tirando de dentro de um veículo ou de um caminhão objetos, ou está tirando animais. Tirando ou colocando. Carga você está colocando, né? Descarga você está tirando. Diferente de estacionamento, de parada, são pessoas. Carga e descarga são objetos ou animais. Então, só vai ser parada quando descer ou subir pessoas e o carro seguir viagem, né? Isso é uma parada. Se descer objetos ou animais, não é uma parada, pessoal. Já se trata de um estacionamento. Porque o que é um estacionamento? Estacionamento é a imobilização do veículo pelo tempo maior do que o estritamente necessário para o embarque e desembarque. Pode ter ficado um pouco confuso, mas vamos com calma. Circulação. O veículo está em movimento. Parada. O Davidson vem com o carro dele, dando uma carona por Atailton. Ele parou na frente da casa do Atailton. O Atailton desceu e o Davidson seguiu viagem. Isso foi uma parada. Por quê? Porque após o desembarque, o Davidson seguiu viagem. Não foi um estacionamento, foi uma parada. Agora um exemplo de estacionamento. O Davidson está dando a mesma carona para o Atailton. O Atailton desceu, foi para a casa dele. E o Davidson continuou parado ali. Agora ali se trata de um estacionamento. Por quê? Porque ele ficou o tempo maior do que o estritamente necessário para embarque ou desembarque. No caso era um desembarque. O Atailton desceu e adentrou na casa dele. E o Davidson continuou parado, deixou de ser parada e passou a ser um estacionamento. Por quê? Porque estacionamento é uma parada, imobilização do veículo, por um tempo maior do que o estritamente necessário para um embarque ou desembarque. Como ele não se movimentou após o embarque ou desembarque, deixou de ser uma parada e passou a ser estacionamento. Alguém conseguiu entender o que eu disse? Ou está um pouco complicado? Pronto, vocês ainda vão ver isso muitas vezes hoje e durante as aulas. Então vocês vão aprender, nem que não queira, né? Por osmose, de tanto eu falar. Então vou ler novamente do início. Legislação de trânsito é o conjunto de leis sobre trânsito, né? Conjunto de leis sobre trânsito. E trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, os mesmos isolados ou em grupos, os mesmos conduzidos ou não, para fins de quê? Circulação, quando estão em movimento. Parada, quando o veículo é imobilizado pelo tempo estritamente necessário para o embarque ou desembarque de pessoas. Isso foi uma parada. Estacionamento, quando o veículo é imobilizado por um tempo superior ao necessário para o embarque ou desembarque de pessoas. Se subiu pessoas ou desceu pessoas e o veículo continuou parado, então é um estacionamento. A operação de carga e descarga se trata de objetos ou animais. Qualquer operação de carga e descarga não é uma parada. É equivalente a um estacionamento. Só é parada quando é embarque ou desembarque de pessoas. Vocês vão entender também que a calçada ela faz parte da via. A calçada é o trânsito seguro para o pedestre, é o local por onde o pedestre tem que se locomover. Então, sempre que você coloca o pé fora da sua casa, você já está no trânsito. Você colocou o pé fora de casa,
você está na calçada, você já está participando do trânsito, porque a calçada faz parte do trânsito. Então, quando você vai comprar o pão, quando você vai para o ponto de ônibus, quando você vai a pé para a faculdade, para a casa da namorada, você colocou os pés fora de casa, você pisa na calçada, você já está fazendo parte do trânsito. Tem algumas ruas lá na Boilândia, não sei se vocês conhecem, ali o José Walter, que não tem calçada. As ruas são estreitas. Se alguém mora lá, foi só uma brincadeira, peço desculpas. Espero que não leve a mal, foi só uma brincadeira, né? Eu brinco com meus amigos que moram lá assim, né? O José Walter tem ruas lá que são estreitas, que não tem calçada. Você já coloca o pé fora de casa, já pode ser atropelado. Pronto, o Renato mora lá. Tu já chegou a ver essas ruas aí, Renato, que são estreitas lá, que não tem calçada, irmão? O Ricardo quer morar lá, não. Pronto, lá é interessante, porque a calçada é um local seguro para o pedestre. É um local que os veículos não podem transitar, com uma exceção. O Lucas também mora. Com exceção, né? O veículo só pode transitar pela calçada quando ele for... O dono da casa está colocando o carro para dentro, né, para a garagem, ou quando está tirando o carro da garagem, né? Essa é a única exceção em que o veículo pode transitar pela calçada. Ou quando você também vai colocar, tipo no estacionamento do shopping, você tem que subir a calçada, né? O estacionamento de uma loja. Vixe, macho, metade do povo aí é da Boilândia falando mal do bairro. Não, macho, é um bairro ótimo, até doido, mano. Esses dias eu tava lá, num dia desse, num bingo dos cornos. Tem um bingo dos cornos num bar lá, no bar dos cornos, cheio de chifre no bar. Um colega meu me chamou lá. Tenho nada contra o bairro não, viu? Bairro ótimo. Já dei aula lá no colégio Henrique Jorge, dei aula lá no Medeiros Magalhães. Não sei se vocês conhecem. Então não tenho nada contra o bairro, apenas lá é um bairro que tem ruas que não tem a calçada. É interessante, o cara já bota o pé fora de casa, ele já pode ser atropelado, porque não tem a calçada que lhe dá segurança de transitar, né? Calçada é o passeio, né? Então, pessoal, apenas brincadeira para descontrair, viu? Nada contra o bairro, nada contra os colegas aí que moram lá, viu? Essa cor de chifre é uma cor que coloca na cabeça dos outros, né? Vocês sabem, né? É uma cor imaginária, não existe não, né? Então, alguma dúvida aqui sobre o que é circulação, o que é parada, o que é estacionamento e o que é operação de carga e descarga? Eu sei que foi muita informação em pouco tempo, mas vocês vão já captando, vai ficando mais fácil, né? De tanta gente falar sobre o assunto, vai ficando mais fácil. Próximo slide. Tração animal, pessoal. Tração animal é um veículo que ele é puxado, a força motriz dele, a força motora, é a força de um animal, né? A gente pode citar aqui. Pronto, Lucas. O único momento em que o veículo pode transitar pela calçada, se movimentar pela calçada, é no ato de colocar o carro para dentro na garagem, né? Ele tem que passar pela calçada até chegar na casa, né? Ele tem que passar pela calçada até chegar na casa. Então, é uma exceção à regra, né? A regra é não poder transitar na calçada, mas quando ele vai colocar o veículo para dentro de casa ou tirar o veículo de dentro de casa, não tem como ele pular a calçada, né? O veículo ele não pula, então ele, nesse momento ele pode transitar pela calçada, né? Que é para entrar na garagem e saída da garagem. Do mesmo jeito, se você for colocar no estacionamento do shopping, você tem que subir a calçada, né? Para ir para o estacionamento e tirar, sem que passar a calçada de novo, voltando, né? Estacionamento de uma loja, né? Subir a calçada, voltar a calçada, né? Então é errado a transição nas ruas sem calçada, não entendi. Taíla, como assim a transição? Não entendi. Pode explicar melhor, por favor? Não sei se ela vai falar, tá aí, ela vai lá escrever. O que seria essa transição?
A rua que tu fala, que eu falei lá no José Walter, que não tem calçada. Não, lá é que pode mesmo, porque a calçada é para o pedestre. A calçada, quem tem que transitar nela é o pedestre, né? O veículo só transita pela calçada para entrar e sair da garagem. Então, quem não tem vez lá é o pedestre, não tem vez não. Na hora que ele bota o pé fora de casa, ele pode ser atropelado, né? Ele que invadiu o local do veículo. O veículo ele tem que andar na pista mesmo, na rua. Quem não tem vez é o próprio do pedestre lá. Foi dispensado, esqueceram do pedestre, né? O cara botou... Ele, quando abre a porta para sair de casa, ele tem que olhar para um lado e para o outro, né? Para não ser atropelado, né? O pedestre lá no Zé Walter, nessas ruas estreitas, ele abriu a porta de casa, ele tem que olhar para um lado e olhar para o outro para não ser atropelado. Pode acontecer, né? Pode perguntar, Davidson. Se quiser perguntar por áudio também, pode perguntar, irmão. Não é que o pedestre sempre tinha preferência em tudo. Um exemplo, o sinal está verde. O sinal está verde, né, para o veículo, né? A Shirley quer perguntar alguma coisa, Shirley? Não. Pronto, aqui vem quando ela liga o microfone sem querer, eu acho. A questão do microfone é normal. Já a gente vai ver alguns homens apanhando das mulheres, cara levando carão da mãe, mulher levando tapa da mãe. Acontece. Bem, quando a gente vai ver aí, um cabo aqui apanhou da mãe, outro cabo apanhou da mulher. Acontece, é normal. De vez em quando o pessoal vacila com o microfone aí e a gente leva o cabo apanhando ou levando carão, né? Então, ó, a questão do pedestre aí que o Davidson perguntou. Chegou no cruzamento, tem um semáforo. O pedestre está na faixa de pedestre atravessando a rua. Aí o sinal fica verde. A preferência ali, pessoal, é do veículo. Só que o fato da preferência ser do veículo não quer dizer que ele tem que passar por cima do pedestre, não. Mesmo a preferência sendo dele, pois o sinal ficou verde, ele tem que esperar o pedestre que já está na faixa terminar a sua travessia. Então é mais ou menos assim, mesmo a questão vai vir mais ou menos assim, mesmo sendo a preferência para o veículo, o mesmo tem que aguardar o pedestre terminar a sua travessia. Não vai ter nenhuma questão que coloque isso em dúvida, não. Mesmo sendo a preferência do veículo, pois o sinal está verde, o mesmo tem que aguardar até o pedestre terminar sua travessia. Pois no Código de Trânsito Brasileiro diz que os veículos automotores, não, todos os veículos eles têm que ter cuidado com o pedestre, né? Todos os veículos têm que ter cuidado com o pedestre. Os veículos de grande porte têm que ter cuidado com os veículos de pequeno porte. Os veículos de pequeno porte, automóveis, né? Os veículos motorizados, né? Eles têm que ter cuidado com os veículos que não são motorizados. Tipo, o carro tem que ter cuidado com a bicicleta, com o skate, com patins. Os veículos não motorizados têm que ter cuidado com os pedestres, né? Por quê? Porque todos têm que ter cuidado com os pedestres. Rapaz, aí pode ser considerado um delito de trânsito, né? Mas tu atravessar a pessoa porque quer, né? Vai complicar a tua vida, não faça isso não, pelo amor de Deus. E lembrando que vocês também têm parentes, né? Você pode fazer isso com alguém fazer com um parente seu, né? Pelo amor de Deus. Então, continuando, pessoal. Tração animal. Tração animal é um veículo puxado por algum tipo de animal, né? Pode ser um boi, um búfalo, um cavalo, um jumento, né? Um jumento. Lembrando que na cidade de Fortaleza, desde 2016, é proibido um veículo de tração animal para função comercial. Como assim? Eu sou um pouco mais velho que a maioria, talvez, né? Eu sou um pouco mais velho que vocês. Há uns bom tempo atrás, quando você pedia tipo tijolo, cimento, areia do depósito, vinha o senhor, né, numa carroça,
deixar lá o cimento, a areia, funciona uma carroça, né? E desde 2016 está proibido, né, a utilização de veículos de tração animal para função comercial, né? Pronto, é só na cidade de Fortaleza que tem essa proibição. Nas outras cidades é até normal e é bem comum ainda, né? Só foi proibido aqui na cidade de Fortaleza, né? Quer dizer o quê? Que não é proibido em Calcaia, não é proibido em Maracanaú, né? No interior, então, é uma coisa bem comum, né? O trânsito, ele tem muitas leis que são municipalizadas, né? São apenas daquele município. Nos anos 60 também não, mas eu nasci em 82, né? Mas vamos brincar direitinho, né? Mas nos anos 60 também não, né? Vamos devagarzinho, né? Já vão dizer que eu tava na época da independência, eu tava aqui assistindo Dom Pedro, né? Pelo amor de Deus. Então, segundo item, parada. Imobilizar o veículo pelo tempo estritamente necessário para embarque ou desembarque de passageiros. E isso é uma parada. Você imobilizar o veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque ou desembarque de passageiros e segue viagem. Se a pessoa desceu ou a pessoa subiu e você continuou parado, deixou de ser uma parada e passou a ser um estacionamento. Então, estacionar é imobilizar o veículo pelo tempo superior ao necessário para o embarque ou desembarque de passageiros. E, por último, a operação de carga e descarga é imobilizar o veículo pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga. Ele é equivalente a um estacionamento. Qualquer operação de carga e descarga é equivalente ao estacionamento. Então, a Linda Inês está perguntando qual é o tempo. O tempo é só para embarque e desembarque. Vai depender muito se vai descer uma pessoa, se vai descer 5, né? Se vai subir uma pessoa ou vai subir 5. Então, eles não estipularam um tempo. O tempo é o necessário para descer ou subir, né? Geralmente a pessoa desce, vai pegar uma mala ali, uma mala no porta-malas. Terminou isso, o veículo segue viagem. Se ele seguir viagem, foi uma parada. Se ele continuou parado, sem ninguém estar descendo ou subindo, deixou de ser uma parada e passou a ser um estacionamento. Respondeu, Linda, ajudou aí. A questão do tempo, ele quer perguntar, Renato? Fica à vontade, irmão. Sim, eu perdi a primeira aula ali, mas não foi culpa minha, viu? De forma alguma. Eu tentei todo tempo acessar, eu segui, eu bati os prints aí do que aconteceu. Eu não quero sair me prejudicado disso aí, não, apesar que eu paguei essa inscrição muito cara para fazer essa habilitação, R$ 2.480. Só um instante que eu estou falando isso aí. Eu não quero ser prejudicado, não, de forma alguma. Eu entrei uns 20 minutos antes, como foi orientado, só que eu não estava conseguindo acessar. Tu tá falando comigo, Renato, é? Sim. Aí tu tá me fazendo uma pergunta, tá só desabafando, não entendi muito bem, sabe? Não, só no início aí dessa aula que eu perdi. Agora eu tô entrando agora como fosse na aula agora. Então, irmão, tipo assim, eu não posso fazer nada para te ajudar, tá bom? Sim, espero que dê tudo certo, mas essa questão de presença, eu não tenho poder de nada, sabe, irmão? Espero que dê tudo certo, você assistir todas as aulas, assistir tudo. E essa aqui é o final da primeira aula, é isso? Cara, a aula começou 6h15. Aí, quando tu fala assim, final da primeira aula, como se a aula fosse dividida em 40 minutos, é isso? Isso. Cara, eu não divido a aula assim em tempo. A aula pra mim é o dia todo, né? Assim, é das 6h15 até as 10h25, né? Aí eu não entendi assim. Agora eu estou só aqui ouvindo e tem uma anunciada aqui na tela. Transação de animal, pronto, parada. É só isso mesmo. Você só vai me ver de vez em quando, vai ter a infelicidade de me ver, né? Geralmente no início da aula eu converso com vocês, o resto é só os slides mesmo. Você também não pode. Quer dizer que agora eu vou ficar em aula com você até o final, isso? Se a sua internet não cair, vai, né? Se a sua internet não cair, vai até o final, né? Porque
Então, tudo bem, estou aqui. Tá bom, tranquilo. Que bom, irmão. Você está aí. Desculpa aí, essa não, mas eu vou ter que ir continuar na autoescola, porque eu não vou prejudicar não. Eu não entendi, mas tu vai se prejudicar como? Eu não estou entendendo não, te juro. Então, deixa eu ver aqui. Então, só recapitulando que a Linda perguntou sim o tempo, né? Vai depender muito, Linda, porque às vezes é uma pessoa, tipo assim, uma pessoa idosa, que ela tem uma certa dificuldade de locomoção, né? Ela vai demorar um pouco mais para descer. Às vezes uma pessoa desce para ajudar ela, né? Eu falo assim, a minha mãe é gordinha, sabe? Então, às vezes minha mãe demora um pouco mais para descer, ela demora um pouco mais para subir no carro. Então, não foi estipulado um tempo, desde que seja só o tempo necessário para embarque ou desembarque. Aí, Atailton, mesmo sendo em ruas, caso pare e demore, se torna estacionamento. Então, Atailton, em qualquer local, né, que você parar pelo tempo superior ao embarque ou desembarque, é um estacionamento. Então, vamos dar um exemplo. Você parou o carro ali, nem subiu, nem desceu ninguém, mas você está dentro do carro. O carro está ligado, é um estacionamento. Não subiu nem desceu ninguém, você está parado, é um estacionamento. Por quê? Macho, não foi eu que inventei não, está no Código de Trânsito Brasileiro, eu também não entendo muito porquê. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo, a gente só cabe a gente aceitar, sabe? Foi estabelecido isso, né? Por quê? Porque tem locais que é proibido parar. Tem locais que é proibido estacionar. Tem locais que é proibido parar e proibido estacionar. Então, é assim, né? Então, vou para o próximo slide, beleza? Sempre que vocês verem essa sigla aí, CTB, ela se trata de o Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Código de Trânsito Brasileiro. Conjunto de leis que regem o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres. Quer dizer o quê? Que esse código aí se trata apenas das vias terrestres. Tem um código de leis para as vias aquáticas, né? Se você quiser andar de jet ski, você vai ter que tirar a carteira de habilitação para jet ski. Se você for andar de lancha, carteira de habilitação para lancha, né? Como se fosse uma categoria a mais, devido à força da lancha, né? Então, se você for andar em algumas lagoas que tem jet ski, de vez em quando chega lá, uma equipe da Marinha, né, supervisionando se você tem a sua carteira de habilitação para jet ski, para lancha, né? Eles chegam lá, né? Eu tenho um colega que tem uma casa que o quintal dele é uma lagoa, e a gente vai para lá para andar jet ski, de vez em quando. Essa lagoa fica lá na Guaiúba, de vez em quando aparece um barco fiscalizador, né, da Marinha, para saber se as pessoas têm habilitação para transitar ali com o transporte marítimo, né? Aquático, no caso, transporte aquático, né? E se também você for falar em avião, também tem as habilitações, né, para avião monomotor, bimotor, comercial, helicóptero, né? Então, o Código de Trânsito Brasileiro que nós vamos conversar aqui vai ser o das vias terrestres, né? As vias terrestres são divididas em urbanas e rurais. Urbanas são vias que elas começam e terminam dentro da mesma cidade. Então ela começa em Fortaleza e termina em Fortaleza, é uma via urbana. Ela começa em Calcaia e termina em Calcaia, é uma via urbana. Ela começa em Maracanaú e termina em Maracanaú, é uma via urbana. Mas se pega uma via aqui, que ela começa em Fortaleza e chega em Calcaia, é uma via rural. Ela ligou uma cidade a outra. Quer perguntar, Renato, alguma coisa, irmão? Essas vias urbanas que terminam e que terminam no segundo lugar e terminam no mesmo lugar. Essas vias urbanas, você falou, né? Que terminam. Tu está perguntando aí, irmão? Uhum. Então, uma via urbana é uma via que ela inicia, ela tem o início dela
e tem o fim dela dentro da mesma cidade. É assim, inicia e termina. Dentro da mesma cidade. É uma via urbana. Agora, se ela iniciar e terminar em outra cidade, se ela começar aqui em Fortaleza e terminar em Caucaia, ela é uma via rural. Tranquilo, tá aí? Tranquilo. Beleza. Abertas à circulação quer dizer que elas são em local aberto, né? Local público. E quando é que é fechada para circulação? Tem condomínios, né? De gente rica igual a vocês, não é o meu caso, mas se Deus quiser eu ainda chego lá, né? Que tem condomínios que tem tipo muitas ruas lá dentro, tem tipo um trânsito lá dentro, né? Se você pegar um condomínio no estilo resort, tipo Alphaville, Cidade Alfa, o Mandara, esses locais, pessoal, tem várias ruas, lá tem um limite de velocidade lá dentro, lá tem placas, tem locais de estacionamento. Então, é um local fechado que lá dentro tem o seu próprio trânsito. Esse local lá, ele é regido pelo síndico lá do condomínio, né? O condomínio ele é responsável em colocar sinalizações, que vocês vão aprender. Sinalização horizontal são os desenhos no chão. Sinalizações verticais são as placas. Então, esses locais fechados à circulação, só quem roda lá dentro são os moradores e os visitantes. Você não é morador de lá e nem vai visitar ninguém, você não pode entrar lá. Lá é um local fechado. Então, quando a gente fala aqui em abertas à circulação, são as vias públicas, onde qualquer um pode transitar dentro do território nacional. A Carteira Nacional de Habilitação de vocês, o nome já diz, CNH, Carteira Nacional, quer dizer que vocês podem utilizar e transitar com essa habilitação por todo o Brasil. Você tirou aqui no Ceará, mas você pode andar em Pernambuco, Recife, Rio Grande do Sul, Florianópolis, Santa Catarina, porque ela é nacional. Ela é aceita em qualquer local do Brasil. Por isso tem as placas de início de zona urbana e fim de zona urbana quando a gente viaja. Correto, Atailton? São placas de indicação, né? Para você saber que está iniciando ou terminando, né, uma cidade, né? Seja bem-vindo à cidade de Paracuru, assim assado. Até mais a cidade de São Gonçalo do Amarante, Volte Sempre, né? Tem essas placas nas avenidas, né? Nas vias, né? Rico de saúde, isso sim, né? Deus queira, mas com a saúde a gente batalha, né? Eu, quando eu não tenho 3 empregos, quando eu não tenho 2 empregos é porque eu tenho 3. Eu sou igual o pai do Cris, né? O Júlio. Quando eu não tenho 2 empregos é porque eu tenho 3, né? Para algum dia eu chegar nesse patamar de vocês aí de morar num condomínio fechado, se Deus quiser. Então, pré-requisitos para habilitação. Então, requisitos são condições que vocês têm que preencher, né, para vocês poderem se habilitar. Então, pré-requisitos para habilitação. Vocês têm que ser penalmente imputáveis. Imputáveis são pessoas que podem levar culpa. São pessoas que têm que responder pelos seus atos, que podem responder pelos seus atos. Vocês têm uma sanidade mental, né? Vocês passaram no teste psicológico, né? Vocês são pessoas sãs, são pessoas que podem ser penalizadas ou culpadas, né? Se fizerem algo de errado. Como assim? O veículo, pessoal. O veículo pequeno pesa de 3.000 a 3.500 quilos, um veículo pequeno, né? De 2.000 a 3.500 quilos, né? Então você pode fazer um estrago. Você pode fazer um estrago, né, com o veículo. Então, o que você fizer, você vai ter que responder. Por isso, para ser habilitado, tem que ser penalmente imputável. Quer perguntar, Renato, alguma coisa, irmão? Não, mas olha aqui, que a tela está tão pequenininha. Tá assistindo pelo celular, É. É, e fica pequeno mesmo, Não né? fica com dificuldade. A tela celular é pequena, mas deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, mas... Espera aí. Melhorou um pouco. Melhorou. Deixa eu ver se eu aumento mais um pouquinho aqui, espera aí. Deixa eu puxar isso pra cá.
Melhorou um pouco aí, irmão? Melhorou, show. Deixa eu aumentar aqui. Sempre que eu puder aqui, eu vou aumentar aqui, irmão. O que eu puder fazer para ajudar, a gente tenta aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui tela. Opa. Deixa eu... Pronto, né? Então, pré-requisitos para poder tirar a habilitação. Como eu vinha falando, ser penalmente imputável. São pessoas que elas vão ser penalizadas pelo que fizer de errado. São pessoas que vão ser penalizadas pelo que você fizer de errado. Então você tem que ser penalmente, quando ele fala penalmente, é o Código Penal, né? Se você fizer alguma desobediência ao Código Penal, você vai ser penalizado. Você utilizar o carro como uma arma para atropelar alguém, alguma coisa desse tipo, você vai responder pelos seus atos. Saber ler e escrever. Então, tem que saber ler e escrever, tem que ser alfabetizado. Detalhe, pessoal, detalhe, não precisa ter diploma de primeiro ou segundo grau. Não precisa ter diploma de primeiro ou segundo grau. Não precisa ter quinta série. Tem que saber ler e escrever. Se for perguntado na prova, tem que ter o diploma de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quinta série, quarta série. Não, só precisa saber ler e escrever. Por quê? Porque vocês vão ter que fazer uma prova, né? Vocês vão ter que saber ler, né? Vocês vão fazer uma prova, vocês vão ter que saber ler para saber o que é que a pergunta diz, né? Então, primeiro quesito, ser penalmente imputável, ter mais de 18 anos. Tem que ser maioridade, né? Ter mais de 18 anos. Quando você completa 18 anos, você já pode responder pelos seus atos. Então, ser penalmente imputável, mais de 18 anos. Saber ler e escrever, tem que ser alfabetizado. Possuir documento de identificação com foto, né? Pode ser uma identidade, pode ser a carteira de trabalho, pode ser o passaporte e, para os homens, a carteira de reservista. Tem que ter foto para saber que isso se trata de você realmente. Quer perguntar, Renato? Não. Tranquilo. E tem que possuir um CPF, cadastro como pessoa física, né? Não precisa nem ter o documento CPF, mas você tem que ter a numeração, tem que saber o número, né? Então, são 4 quesitos para poder tirar a habilitação. Tem que ter 18 anos, no mínimo 18 anos, ou seja, penalmente imputável, responsável pelos seus atos, no mínimo 18 anos. Tem que saber ler e escrever, tem que ser alfabetizado, possuir documento de identificação com foto, pode ser identidade, carteira de trabalho, um passaporte, e para os homens pode ser a reservista, e tem que possuir um número do CPF. Tem que possuir um número do CPF. Já são 7h39, né? 7h40 começa o intervalo de vocês e a gente retorna às 8, entre 8 e 8h05. A gente retorna entre 8 e 8h05. Não saiam da sala, tá bom? Só podem sair da frente da tela aí, né? Da câmera, mas não precisa fechar, não saiam, tá bom? São 7h40. Para quem vai jantar, boa janta para vocês aí. Retorno entre 8 e 8h05.